O Pentágono continua sem pistas sobre a fuga de informações militares e sobre o volume de documentos que terá sido divulgado. Joe Biden está em Belfast para comemorar o 25º aniversário do Acordo de Sexta-feira Santa, que trouxe a paz à Irlanda do Norte. De uma prova-lei que vai possibilitar o recrutamento militar eletrónico, Moscou quer reduzir o número de refratários à mobilização. Advogado de Eva Kaili diz que cliente continua na cadeia porque é um troféu para a justiça belga. Os serviços de segurança dos Estados Unidos estão a remover céu e terra para encontrarem a fonte de fuga dos documentos do Pentágono. O Pentágono tem conhecimento de pelo menos 2 séries de fugas de informação, mas pode haver outros documentos secretos publicados anteriormente. O secretário da Defesa, Lloyd Austin, declarou: I've been convening senior department leaders daily on our response, and I've directed an urgent cross-department effort. And we've referred the matter to the Department of Justice, which has opened a criminal investigation. Now, I can't say much more while the Justice Department's investigation is ongoing, but we take this very seriously. And we will continue to work closely with our outstanding allies and partners, and nothing will ever stop us from keeping America secure. Há uma semana surgiram as primeiras notícias de fuga de documentos militares altamente classificados sobre a guerra da Ucrânia, colocando o Pentágono em alerta e a tentar controlar os danos. Não há uma resposta clara sobre quantos documentos foram divulgados. A Associated Press diz ter visualizado 50, mas poderá haver centenas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi recebido em Belfast na terça-feira à noite pelo primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, no início de uma visita de 4 dias à Irlanda do Norte e à República da Irlanda. O presidente dos Estados Unidos está na Irlanda do Norte para assinalar o 25º aniversário do Acordo de Sexta-feira Santa, que trouxe a paz ao território. Uma enorme operação de segurança foi montada para a recepção do presidente norte-americano e família. Joe Biden faz esta quarta-feira um discurso na nova Universidade do Ulster. Apesar de ser de comemoração da paz, a visita é ensombrada pelo facto de o governo de poder partilhado na Irlanda do Norte não estar a funcionar. O Partido Democrático Unionista retirou-se em protesto contra as regras comerciais pós-Brexit para a Irlanda do Norte. A visita é a ocasião também para Joe Biden visitar as terras da sua origem e encontrar alguns familiares. Joe Biden viaja acompanhado da irmã e do filho. À procura da reaproximação com o maior parceiro comercial do Brasil, Lula da Silva está a caminho da China. O presidente do Brasil partiu em missão para reforçar também os laços diplomáticos com Pequim, numa visita que será acompanhada com atenção pelos Estados Unidos. Da programação constam um encontro com o presidente Xi Jinping, visitas oficiais, conversas bilaterais e assinaturas de diversos acordos entre as partes em áreas como a ciência, tecnologia, economia ou o comércio externo. A Duma, a Câmara Baixa do Parlamento Russo, adotou um projeto de lei sobre documentos militares eletrónicos. A legislação foi aprovada num tempo recorde, com a votação na terça-feira por quase unanimidade. No sistema atual, os potenciais recrutas recebem convocatórias em papel, entregues em mão nos seus endereços registados ou locais de trabalho, as quais são obrigados a assinar pessoalmente, mas os recrutadores têm por vezes encontrado dificuldades em entregar os papéis aos destinatários. Ao abrigo da nova lei, as convocatórias serão enviadas eletronicamente para a conta pessoal de um potencial recruta no portal principal do governo e serão consideradas entregues assim que chegarem à conta do destinatário. Os citados têm 20 dias para se apresentarem ao Comissariado Militar. A polícia terá o direito de procurar e prender indivíduos recalcitrantes e as autoridades fiscais, universidades e empregadores terão o dever de transferir os dados pessoais das pessoas em causa para as autoridades. Os moscovitas parecem aprovar a nova legislação. Но это инструмент, я так понимаю, для того, чтобы как-то заставить. Просто человек, это касается тех, кто
наверное, не хочет служить, отдать долг Родине. Не знаю, мне кажется, такое время надо быть вместе с Родиной. Цифровизация – это, конечно, здорово, но печально, что это является сигналом следующей волны мобилизации, скорее всего. Хотелось бы, чтобы поменьше людей пострадало от этого. O diploma tem ainda de ser aprovado pela Câmara Alta do Parlamento e pelo presidente Putin antes de entrar em vigor, o que se prevê seja rápido. De noite e de dia, os confrontos entre as forças russas e ucranianas continuam em Bakhmut, na região de Donetsk. Na cidade de Chassiv Yar, a cerca de 10 quilómetros, cercada em 3 frentes pelas forças russas, não há uma só casa intacta. Os habitantes que por aqui continuam lutam para viver com o ruído constante de disparos. Мне, как говорится, все равно. Мне спокойно пожить на пенсии. Все. Я в политику, я далекий от политики. И вообще никогда я не занимался. И новостей сейчас не посмотришь никаких, потому что ни телевизора, ни радио. Num discurso noturno, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a guerra atingiu uma fase em que é vital não perder o foco do caminho que os ucranianos precisam superar. Bem ciente disso, está o primeiro-ministro da Ucrânia. De visita ao Canadá, Denis Shmyhal encontrou-se com o homólogo Justin Trudeau, que garantiu mais assistência militar para a Ucrânia depois da assinatura de um acordo de modernização comercial. O Fundo Monetário Internacional reviu ligeiramente em baixa a previsão de crescimento mundial para 2,8% este ano, menos 0,1 pontos percentuais do que tinha previsto em janeiro. A revisão foi motivada pela inflação, que está a cair mais lentamente do que o esperado, pela subida das taxas de juro e pela incerteza. The global economy remains on track for a gradual recovery from the pandemic and Russia's war on Ukraine. China's reopened economy is rebounding strongly. Supply chain disruptions are unwinding, while the dislocations to energy and food markets caused by the war are receding. O FMI baixou a previsão de crescimento económico global para este ano para 2,8%. As economias avançadas devem crescer apenas 1,3% este ano e mais 0,1% no ano que vem. As economias emergentes devem crescer 3,9% este ano e 4,2% no ano que vem. O FMI estima que Portugal cresça 1% este ano, menos do que o previsto por Governo e Banco de Portugal. Eva Kaili é a única acusada no âmbito do escândalo de corrupção Qatargate que continua na prisão. Em entrevista exclusiva à Euronews, o advogado da ex-vice-presidente do Parlamento Europeu insiste na teoria da inocência e diz que vai pedir a libertação da cliente sem restrições. Madame Kaili a été entendue maintenant, les 2 dernières semaines, plus de 15 heures. Madame Kaili a répondu à toutes les questions et toutes les accusations des enquêteurs. Alors, il y a bien évidemment un problème, parce que ni le juge d'instruction, ni le procureur fédéral, ni les enquêteurs veulent entendre les réponses de Madame Kaili. Dans leur vision tunnel qui est la leur, ils veulent entendre certaines réponses, mais ce ne sont pas les réponses que Madame Kaili donne, the defense and the prosecutor. Para o advogado, Eva Kaili continua na cadeia porque é troféu para a justiça belga. Des cas comme Madame Kaili qui sont tellement considérés comme un trophée ou un symbole, et qui sont montrés comme la Coupe du Monde. Un joueur de football lève la Coupe du Monde quand Madame Kaili ici est levée comme étant le symbole pour dire, même si on a des hautes fonctions, vous resterez en prison, et c'est pour surtout dire aux autres parlementaires, ne commettez pas de corruption parce que vous irez longtemps en prison. Je trouve étonnant que un assassin qui tue quelqu'un par 6 balles dans la tête en Belgique est libéré après 4 mois et que Madame Kaili, après 4 mois et 1 semaine,
n'est toujours pas libérée. Sven Mari insiste que não há razão para manter a cliente na cadeia, até porque, diz, não pode fugir nem destruir provas. Madame Kaili ne va pas s'évader en Grèce pour ne pas revenir. Et de toute façon, entre la Grèce et la Belgique, il y a une convention d'extradition. Madame Kaili ne sait pas faire disparaître les soi-disant preuves. Madame Kaili ne sait pas rentrer en contact avec des autres personnes qui éventuellement l'accuseraient. Par exemple, M. Panzeri. Madame Kaili, à ce stade-ci, est suspendue au Parlement européen, donc elle ne sait pas récidiver, elle ne sait pas, pour autant qu'il y ait des crimes ou des délits qu'elle a commis, elle ne sait pas recommencer. Donc aujourd'hui, ce serait d'une tristesse absolue qu'elle soit maintenue en prison. Eva Kaili tem uma nova audiência marcada para quinta-feira. Está acusada, entre outras coisas, de corrupção, lavagem de dinheiro e de suborno no âmbito do escândalo Qatargate. A polícia de Louisville, nos Estados Unidos, divulgou o vídeo da câmara corporal usada por 2 agentes à chegada ao Old National Bank, palco de um tiroteio na segunda-feira. As portas da frente eram de vidro e, por causa do reflexo, os polícias não conseguiram ver o atirador, um funcionário do banco. 5 pessoas morreram, entre elas o atirador. O homem de 25 anos entrou armado com uma espingarda e transmitiu o ataque em direto na rede social Instagram.